dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, primeira aula do mês de julho, segundo semestre, e temos um conteúdo novo de Atos dos Apóstolos. Conforme todas as orientações que o pastor Nestor apresentou, essa nova metodologia pedagógica, então essa é a nossa última aula ao vivo aqui na nossa igreja. O nosso abraço para todos os irmãos que têm nos acompanhado nesses últimos anos. Sempre é muito prazeroso estar aqui compartilhando da lição bíblica dominical. Como o pastor Nestor já disse, está disponível para os irmãos toda segunda-feira, a partir das 19 horas, já está disponível a aula que será ministrada no primeiro domingo. Então, está disponível para os irmãos no meu site, não é mais o site da igreja. No meu site é só digitar lá, site não, né? YouTube, só digitar lá no YouTube, Professor Alberto, ou então EBD-Professor Alberto, tanto faz, você vai ter a aula de domingo disponível para você. Graças a Deus. Feito essas considerações, vamos então para a nossa lição. Olha só, então nós vamos começar o novo trimestre e a gente precisa ter uma visão geral do que vai falar esse terceiro trimestre, né? Que seria julho, agosto e setembro de 2025. O tema principal é esse aí, ó. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. No segundo trimestre, nós estudamos o Evangelho de João. E agora? Agora nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, porque o tema principal é a igreja de Jerusalém. Vamos ver o que vai ser estudado, então, nesses próximos 3 meses. Em julho de 2025, nós vamos estudar a lição 1, a igreja que nasceu no Pentecostes, que seria hoje, né? Dia 6 de julho. Então, hoje nós vamos estudar a igreja que nasceu no Pentecostes. Segunda lição, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, porque é a primeira igreja, né? Lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, nesse mês de julho, são esses quatro temas. Já no mês de agosto, permitindo o nosso bom Deus, lição de número 5, lembrando que tem 5 domingos, o mês de agosto. Lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. E lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Então, esses são os temas do mês de agosto. E no mês de setembro, onde termina o terceiro trimestre, lição de número 10, a expansão da igreja. Lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E lição de número 12, o caráter missionário da igreja. E a última, lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Então, esse é o tema que nós vamos estudar nessa lição. Quem é o comentarista? O comentarista é o pastor José Gonçalves. Ele é pastor, articulista, escritor, conferencista e é um dos comentaristas das lições bíblicas de adultos da Escola Bíblica Dominical da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Formação dele, ele é mestre em teologia, também especialista em interpretação bíblica, e é graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina, porque ele é do Piauí, né? Ele é de Teresina. E ele é licenciado também em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Então, essa é a formação do pastor, essa é a formação do nosso comentarista,
O pastor José Gonçalves já esteve aqui na nossa igreja, na outra lição ainda. Nós tivemos o evento, o Fevereiro Teológico, e o pastor José Gonçalves esteve aqui comentando sobre a última lição que ele havia comentado. Muito bem, feito essas considerações então iniciais, a lição de hoje é a lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. Esse é o tema hoje, dia 6 de julho. E o nosso texto maior, o nosso grande texto bíblico, que é pensado para nós refletirmos, está em Atos, capítulo 2, versículo 4, que basicamente é o texto áureo do pentecostalismo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Exegeticamente, a expressão cheios do Espírito Santo é equivalente a batismo no Espírito Santo ou revestimento de poder. A expressão nesse versículo de Atos 2:4. Todos foram cheios, por quê? Porque eles foram batizados no Espírito Santo, porque eles foram revestidos do poder. É a promessa do Pai. E a expressão línguas ali é glossolalia, não é xenolalia. Xenolalia são línguas humanas, línguas das nações. Mas ali no texto, você pode olhar aí no seu Novo Testamento grego, ali não é línguas compreensíveis, são línguas chamadas línguas espirituais, ou que ficou conhecido como línguas estranhas. Tá? Porque às vezes a pessoa interpreta achando que essa língua aí era língua, porque os versículos seguintes vão dizer que as pessoas entendiam na sua própria língua. Aí é xenolalia, mas entendiam porque o Espírito Santo revelava. E nem todos entenderam. Pode observar que teve gente lá que achou que todo mundo estava bêbado, porque não entenderam na sua própria língua. Então não foram todos que estavam ali, todas as nações que entenderam. Alguns entenderam, na verdade eles falavam em línguas, na glossolalia, eles estavam falando línguas espirituais, mas o Espírito Santo revelava para cada nação ali que estava no dia de Pentecostes, mas não foi para todos. E o que me chama a atenção, inclusive, é que os judeus que estavam ali há 2000 anos atrás conheciam a língua das nações. Porque todo ano subia milhares de pessoas de todas as partes do mundo, todas as nações citadas nos versículos posteriores, todo aquele povo subia por causa da festa da Páscoa. E depois a festa do Pentecostes, eles ficavam lá. Então não era estranho ao ouvido dos judeus as línguas das nações. Mas no caso dessa língua aí, foi estranho. Por que foi estranho? Porque muitos judeus acharam que eles estavam bêbados. Aí Pedro precisou levantar e falar, olha, eles não estão bêbados a essa hora do dia. Mas isso é o que profetizou o profeta Joel. Está vendo? Então tem um contexto. Então essa história de achar que essa língua aí foi para que as nações compreendessem, isso aí é um discurso da igreja cessacionista, dos irmãos cessacionistas, mas não se sustenta exegeticamente. E eles sabem disso, porque eles também conhecem o grego. E eles sabem que nesse versículo fala de glossolalia, não de xenolalia. Tá? Muito bem, então esse é o nosso texto áureo. A verdade prática, qual é? A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Jesus disse isso. Eis que vos envio a promessa do Pai. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto vocês serão batizados no Espírito Santo, ou a linguagem que o Senhor Jesus usa é revestimento de poder. Olha, irmão, você só é revestido se você já estiver vestido. Vestido, revestido. Eles já tinham o Espírito Santo, mas agora eles vão receber o revestimento, que é o batismo no Espírito Santo. E todos os historiadores, os pais da igreja, isso parece que é unânime, todos concordam que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos os grandes teólogos, todos os pais da igreja, e nós também concordamos que a igreja nasce como organização no dia de Pentecostes. Tá bem? Bom, vamos lá então. Qual é a leitura bíblica em classe?
Atos, capítulo 2, versículo 1 a 14. E eu quero convidar todos os presentes para que reverentemente se coloquem de pé e leiam comigo, de maneira audível, o texto sagrado. Vamos ler então? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Amém, irmãos? Então veja que eles ouviam na sua própria língua, eles estavam falando em línguas estranhas, mas as pessoas conseguiam ouvir em sua própria língua, porque o Espírito Santo revelava, mas não foi para todos. Teve um grupo aí que não entendeu nada, e por não entender nada, achou que estava todo mundo bêbado. É claro, eles estavam falando língua estranha, né? A quem o Espírito Santo não revelou na sua própria língua, sabe o que aconteceu? Achou que os discípulos estavam tudo bêbados. Aí Pedro levantou e vai dar o seu discurso. Meus irmãos, aqui está um pedido de oração. Está dizendo aqui: estarei viajando no próximo domingo, peço orações, que é o presbítero irmão João Batista, que é aluno aqui da escola dominical, sempre presente, muitas vezes acompanhado do seu filho, e como ele está viajando, ele está pedindo oração. Quero apresentar também nosso irmão Leones, ali do Jardim Nova Europa. Vamos continuar orando por irmão Leones, orando pela irmã Daiane, que é a esposa do líder da família. Ela passou também por um procedimento cirúrgico, e para nossa querida irmã Doroti, que também passou por um procedimento cirúrgico. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Deus eterno, com ações de graças, no nome do Senhor Jesus, uma vez mais, adentramos, Senhor, diante da Tua santidade, para apresentar esse pedido de oração
nosso irmão João Batista, que está em viagem, mas também em favor do irmão Leones, da irmã Dayana, da irmã Doroti e tantos outros que precisam de um milagre. Pai, entra com a tua divina providência. Também, meu Pai, acabamos de ler a palavra do Senhor, que ela produza fruto em nossos corações. Abençoa todos que estão, Senhor, nesse momento, acompanhando essa escola bíblica dominical. Assim nós te bendizemos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar os presentes aqui nessa manhã abençoada. Meus irmãos, vamos ver agora quais são os objetivos dessa lição. Qual é o objeto principal da lição de número 1? Primeiro, apresentar a natureza do verdadeiro pentecostalismo, ou seja, do pentecostalismo bíblico. Porque hoje, irmão, você vê um monte de manifestações que apelidaram de pentecostalismo, mas não é. Não é pentecostalismo aquilo, tá? Então nós vamos ter que fazer essa reflexão extremamente importante, qual a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo objetivo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. Tem um motivo, por que Jesus quer te batizar no Espírito Santo? Porque o Senhor Jesus quer te dar o revestimento de poder. A propósito, graças a Deus. E terceiro objetivo, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Quais são as características de que aquilo realmente é o mover do Espírito Santo, ou seja, da atuação do Espírito Santo na igreja. Então nós vamos apresentar essas características. Vamos pensar um pouquinho agora sobre o texto maior, ou texto áureo, ou texto magno, que é Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então o nosso texto áureo, ele tem um contexto, que é Atos capítulo 2, especificamente entre os versículos 1 a 13, que é sobre a descida do Espírito Santo e os efeitos disso. Claro que a partir do versículo 14, vem o discurso de Pedro, que é um discurso cristocêntrico, porque quem é cheio do Espírito Santo, fala de Jesus, não vai falar de coisas que não tem nada a ver com a cruz. O verdadeiro pentecostalismo, ele é centrado na pessoa do Senhor Jesus, como você pode ler o discurso de Pedro após ser batizado no Espírito Santo. Então, nessa passagem, a expressão cheio do Espírito Santo indica batismo com o Espírito Santo. Mas, professor Alberto, toda passagem da Bíblia que tem a expressão cheio do Espírito Santo significa batismo com o Espírito Santo? Não, não necessariamente. Vou te dar um exemplo. Ali no martírio de Estevão, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo quando começou a falar, mas ali ele já era batizado no Espírito Santo. Então, naquele caso, não é sinônimo de batismo. Mas nesse caso, de Atos capítulo 2, versículo 4, ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de ser batizado no Espírito Santo. Tem outros casos também da expressão cheio do Espírito Santo indicar que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Outra coisa linda, que é a doutrina bíblica pentecostal, que o batizador é o próprio Senhor Jesus. Não é o pastor, não é o líder, não é nada humano, mas é o próprio Senhor Jesus que é o batizador. Graças a Deus por isso. Por que eu estou alertando os irmãos? Porque existem movimentos apelidados de pentecostais, mas não são não. Porque quem os batiza é o próprio pastor, que fica falando para a pessoa, repete tal palavras, porque eles querem ensinar a pessoa a falar língua estranha. É uma coisa mais carnal e humana do que isso. Já vi líderes carismáticos pedindo para a pessoa repetir línguas estranhas. Essa é uma coisa completamente fora da Bíblia. Por quê? Porque é Jesus o batizador.
E quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela fala línguas espirituais, não é porque ela aprendeu, porque o Espírito Santo concede que ela fala. Essa é a evidência que a pessoa foi revestida de poder. Então nós temos que estar atentos para não permitir que esses movimentos espúrios, esses movimentos carnais, esses movimentos humanos tentam vir com doutrinas estranhas às Escrituras, porque o batizador é o Senhor Jesus. Isso que é lindo na doutrina pentecostal. Não é o homem, não é o líder, não, é o Senhor Jesus. Basta você entrar no seu quarto, fechar a porta e pedir para Jesus, pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, né? Então, clame que o Senhor Jesus te dará o Espírito Santo, como está escrito no Evangelho de Lucas, né? Peça com fé que Ele te dará o Consolador, o revestimento de poder, porque é o Senhor Jesus que batiza com o Espírito Santo, de maneira que a pessoa fica cheia do poder de Deus. E a evidência inicial que essa pessoa foi revestida de poder é falar em outras línguas, línguas espirituais, glossolalia, não é xenolalia, não são línguas humanas. Eu já disse isso para vocês, eu estava no monte Sião, e lá está o local, segundo a tradição, do cenáculo, onde ocorreu essa passagem de Atos 2:4. E a hora que nós entramos, o guia judeu turístico disse assim para os irmãos: olha, aqui foi quando os discípulos do Senhor Jesus foram batizados no Espírito Santo, e aí começaram a falar língua, um falava árabe, outro falava hebraico, outro falava não sei o que lá, outro... Eu falei, pode parar, falei para ele. O que foi? Falei, vamos ler o que diz o texto? Não era isso, não tem nada disso. Eles falavam em línguas espirituais, e o Espírito Santo revelava para algumas nações, árabes, cretenses, mesopotâmicos, mas nem todos entenderam. Está aqui, muitos acharam que eles estavam bêbados. Então não é o que você está falando, você está falando da xenolalia, das línguas humanas, e a Bíblia está falando da glossolalia, que é línguas espirituais. Ele ficou quietinho. Aprendeu, né, irmão? Graças a Deus. Então, falar em línguas aqui é o que o Espírito Santo concede a cada irmão, mas ele está falando em línguas para a sua própria edificação e glorificando a Deus em mistério, em línguas espirituais. E o Espírito Santo revelava para algumas nações, não foram todas, foram várias, mas não foi todos. Tanto é que muitos que estavam familiarizados com línguas humanas acharam que aqueles irmãos estariam bêbados, cheios de mosto, tão bêbados, que viam falando em uma língua que eles não compreendiam, então acharam que eles estavam bêbados, mas eles não estavam bêbados. Aí Pedro toma a palavra para orientar aqueles irmãos. Então falar em línguas é uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo, mas somente uma evidência inicial, pois há evidência contínua da presença do Espírito Santo, gestando no cristão o fruto do Espírito. Isso é muito importante. Tem gente que recebe o batismo com o Espírito Santo, mas não se aprofunda mais na oração e na busca do poder de Deus, para que o Espírito Santo geste fruto no coração dele. Aliás, o movimento da Rua Azusa, no início do século XX, que é por volta de 1900 e alguma coisa, o pastor negro, caolho, né? Um pastor desprezível ao olho humano, que era o pastor Joseph William Seymour, ele pregava na Rua Azusa o quê? Que o batismo com o Espírito Santo gestava o fruto do Espírito, que é o amor. Então a pessoa, ao ser batizada com o Espírito Santo, o coração ficava cheio de amor, e um dos elementos desse é que ele ia pregar o Evangelho. Que quem ama vai compartilhar a palavra de Deus, quem ama vai ser testemunha de Jesus. Então, se você vê os escritos do pastor Seymour, o Joseph William Seymour, você vai perceber que ele fala muito do amor, ele trabalha muito essa questão, mas na verdade, o texto, é claro que as pessoas receberam poder para ser testemunha, e o amor está como fruto do Espírito, que deve produzir não só o amor, mas
os aspectos do fruto do Espírito, os 9 aspectos do fruto do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E o que mais? Ele continua buscando porque tem os dons espirituais para serem desenvolvidos. Ou seja, 1 Coríntios, capítulo 12, que fala de 9 dons espirituais. Então, olha que riqueza que é a palavra de Deus na perspectiva dos dons espirituais. Não é só ser batizado com o Espírito Santo e falar, cuja evidência é falar novas línguas, mas tem o fruto do Espírito para gestar no coração, tem os dons espirituais, tudo isso é resultante das bênçãos que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Então, você continua orando, buscando para que Deus te dê e te capacite com os dons espirituais, que também tem objetivo, a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. A nossa declaração de fé, isso é importante, no item 4, lá, quando vai falar sobre o batismo no Espírito Santo, ele vai falar sobre a extensão da promessa. E eu achei tão importante que eu falei, eu vou levar para os irmãos o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Ela fala que o derramamento do Espírito Santo veio como um sinal específico, o falar em línguas, a glossolalia, Atos 2,4, que é o nosso texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Línguas espirituais, interpretadas pelo Espírito Santo para línguas humanas, mas nem todos compreenderam, ao ponto de muita gente achar que eles estivessem todos doidos. Essa experiência repete-se na vida da igreja. Não foi uma exclusividade do dia de Pentecostes, porque os irmãos, nossos irmãos, cessacionistas, ou seja, aqueles que não acreditam no batismo no Espírito Santo para os dias atuais, eles acham que esse fenômeno ficou restrito para a igreja primitiva ali em Atos 2. Isso é uma interpretação equivocada. Por quê? Porque agora nós vamos sair de Atos 2, vamos sair daquele primeiro fenômeno que eles apelidaram e vamos avançar na Bíblia. E aí, no capítulo 10 de Atos, capítulo 10, é Pedro indo pregar para uma família de italianos, lá na capital de Roma, na Judéia, que é a Cesareia do Mar, ou Cesareia Marítima, uma linda cidade, um porto artificial, construído por Herodes o Grande, o que fez com que o reino dele tornasse rico e forte. É exatamente a cidade de Cesareia, conhecida como a capital de Roma na Judéia, porque a Judéia tinha duas capitais, a capital política administrada por Roma, Cesareia do Mar, e a capital religiosa, a cidade de Jerusalém. E nesse caso, no capítulo 10, Pedro está indo para Cesareia. Ele está em Jope. Jope também era um porto, mas é um porto natural. Hoje essa cidade chama Iafo, mas é Jope na Bíblia. E Pedro então recebe uma visão. E aí ele, obedecendo a Deus, vai para a casa de Cornélio. Cornélio é um oficial da guarda italiana ou romana. Ali só tem italianos na casa de Cornélio, não tem um monte de nações, como ocorreu no capítulo 2, que é Pentecostes. Pentecostes é aquela festa importante, 50 dias depois da Páscoa judaica. Então tem estrangeiros do mundo inteiro em Jerusalém. Agora, em Cesareia do Mar, só tem uma família de italianos. No entanto, após Pedro pregar, Jesus batiza os italianos com o Espírito Santo, que é a família de Cornélio, e olha lá o que acontece. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ué, mas não tinha nenhum estrangeiro lá, por que eles estão falando em línguas? Porque essas não são línguas humanas, é a glossolalia, são línguas espirituais. Está vendo? Se a língua foi exclusivamente, como ensinam nossos irmãos cessacionistas, que aquelas línguas foram porque haviam pessoas de todas as nações,
Como explicar Atos 10, 46, que não haviam pessoa das nações, mas apenas uma família de italiano? No entanto, o mesmo fenômeno que ocorreu em Atos 10, e se você ler Atos 11, quando os irmãos de Jerusalém, os judeus ortodoxos, foram emparedar Pedro e os demais varões judeus que acompanharam Pedro na casa de um gentil, porque Cornélio é gentil, e comeram, e não pode, o judeu que segue a lei não pode comer na casa de gentios. Os irmãos de Jerusalém foram chamar a atenção de Pedro. Pedro, sabe o que Pedro faz? Para sair dessa situação, ele fala, não, mas o que eu posso fazer? Eu estava pregando, e de repente, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, que nem nós, em Atos 2,4. Ele faz essa citação, fala, conforme a promessa do próprio Jesus. Você pode ler aí, Atos, vamos ler, aí abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, já no capítulo 11. Olha só, olha o que Pedro diz aqui no capítulo 11, versículo de número 15. Pedro diz assim, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Olha lá, Atos 2 ele está se referindo. E aí ele cita algo extraordinário, ele fala assim no versículo 16, e lembrei-me do dito do Senhor. Que Senhor é ele? Jesus. Qual foi o dito de Jesus? João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, a maneira que Pedro saiu daquele emparedamento judaico foi citando o dia de Pentecostes e as palavras de Jesus, que o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo. E aí, no versículo 17, diz, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Olha só o resultado. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aí fala, se é assim, então, se eles foram batizados com o Espírito Santo igualzinho nós, então está tudo certo. Aí então já não condenaram mais Pedro. Mas Pedro e os demais irmãos que foram pregar na casa de Cornélio, estavam sofrendo uma pressão, porque tinha comido com gentios, e no judaísmo não pode. Muito bem, o que mais que nós vamos ver? Então nós vamos sair agora de Atos 10, que já é bem para frente de Atos 2, porque você está lendo a Bíblia, você está lendo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 3, você tem a impressão que as coisas estão acontecendo tudo uma atrás da outra. Não, há um espaço cronológico entre essas datas. E agora nós vamos parar em Atos 19. Atos 19, Paulo já se converteu, já tornou-se missionário, já fez sua primeira viagem missionária, já pregou para um monte de igreja e está lá em Éfeso. E aí o que acontece? Está distante de Atos capítulo 2, muito distante de Atos capítulo 2 e muito distante de Atos capítulo 10. E o que acontece lá? Aí Paulo ora para os irmãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. O que significa isso? Que falar línguas espirituais ou línguas estranhas, é a evidência de que uma pessoa foi revestida de poder, foi batizada no Espírito Santo. Então isso porque a experiência pentecostal não ficou restrita em Atos capítulo 2, versículo 4, não foi. Você vê, e para ser uma doutrina bíblica, tem que estar em toda a Bíblia. Não pode ser, se só tivesse esse registro em Atos 2,4, poderíamos até concordar com os irmãos sensacionistas. Poderia, uma hipótese, se só tivesse ali o versículo. Mas não é o caso. Eu já li para vocês o mesmo fenômeno, a mesma experiência ocorrendo em Atos 10, agora ocorrendo em Atos 19, e vamos continuar. Então não ficou restrito só no dia de Pentecostes. Ela aconteceu no cotidiano da igreja de Cristo na terra e ao longo dos séculos, conforme a promessa divina. O que diz a promessa? Atos 2,39. O que Pedro, pregando, fala? Porque a promessa vos diz respeito a vós. Quem é esse vós? Judeus que estavam em Jerusalém há 2000 anos. Quando Pedro começou a pregar,
ele falou a promessa do Senhor Jesus diz respeito para vocês que estão aqui nesse momento, ou seja, há 2000 anos atrás, todos os judeus de todas as nações, prosélitos ou não, que estavam na cidade de Jerusalém no dia de Pentecoste. A promessa diz respeito a vós, mas ele continua, ele avança para uma segunda dimensão. Ele fala, a vossos filhos, os seus descendentes, os filhos daqueles judeus que estavam ali há 2000 anos atrás, os seus descendentes também tinham o direito do revestimento de poder. E aí ele avança para uma terceira perspectiva, a todos os que estão longe, eles estão na província da Judeia, mas tem também a província da Samaria, tem a província da Galileia, tem as cidades do Decápolis, tem a província da Itureia, tem a província da Pérea, tem a Mesopotâmia, tem os cretenses, tem os árabes, todas aquelas pessoas que vieram adorar, todos que estão longe, é uma palavra que quebra as barreiras geopolíticas. E ele fecha com a seguinte palavra, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui vem a atemporalidade da promessa, porque eu pergunto para qualquer cristão, seja sensacionista ou não, você foi chamado por Deus? Deus te chamou? Se Deus te chamou, há uma promessa de revestimento de poder sobre a sua vida. Por quê? Porque a promessa diz respeito a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E graças a Deus que nós somos chamados por Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então a promessa diz respeito para você. Portanto, a promessa do batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar línguas espirituais, é uma promessa atemporal. Serviu para os irmãos que estavam na Judeia, para os seus descendentes, para os que estavam longe, e serve para nós, porque nós somos chamados por Deus, graças a Deus. Então Jesus disse que é um presente do Pai, é uma dádiva do Pai, para qualquer crente que crê, que exerça a fé e busque homens e mulheres de todas as idades, independentemente do seu status social. Então a promessa do Espírito Santo diz respeito principalmente aos últimos dias. É o que diz Atos capítulo 2, versículo 17. E não somente na era apostólica, foi também para a era apostólica, mas para todas as eras, conforme Atos 2:39. Além disso, Pedro, ao citar o profeta Joel, substituiu a expressão derramarei o meu espírito, como está na profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, para a expressão derramarei do meu espírito, Atos 2:17, que indica então um ponto de partida. Isso mostra que o Pentecostes foi o início da dispensação do Espírito Santo. Aliás, há teólogos que sugestionam que o livro de Atos devia se chamar, ao invés de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Seria mais adequado, porque é o Espírito Santo que está operando na instrumentalidade dos apóstolos. Então, essa dispensação que nós estamos vivendo é chamado de dispensação da graça, dispensação da igreja, dispensação do Espírito Santo. São todas denominações desse momento que estamos vivenciando. E a efusão do Espírito, ou seja, a plenitude do Espírito nos últimos dias, são esses dias que nós estamos vivendo, que nós podemos considerar também como últimos dias. Essa profecia, então, do profeta Joel, lá no Antigo Testamento, iniciou seu cumprimento no dia de Pentecostes. Isso é fato. Como que eu sei que essa profecia começou no dia de Pentecostes? Porque Pedro fala. Pedro declara ali. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. É o que diz o profeta Joel no capítulo 28 e 29.
Agora vamos ver o que diz Atos. Pedro pregando, ele diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Então, a igreja nasceu no dia de Pentecostes, é isso que diz a introdução da nossa lição, e nós concordamos com esse marco histórico. Esse evento marcou o início de uma nova era, que seria então a era da igreja ou da graça. O Pentecostes era uma das festas mais relevantes do judaísmo e acontecia 50 dias depois da festa do Pessá, da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou do Espírito Santo sobre os discípulos, batizando-os ou revestindo-os do poder, e o derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início, então, da igreja como comunidade de profetas, como profetizou o profeta Joel, em Joel 2, 28. No livro de Atos, o evangelista Lucas, porque é Lucas que escreveu Atos, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Então, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado muito especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecoste foi uma prova clara que o Senhor Jesus havia ressuscitado, porque ele disse que daria poder, não depois daqueles dias, né? E Jesus ressuscitou e pediu para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Então, o propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder, autoridade para a igreja ser testemunha de Cristo por todo o mundo e levá-la à verdadeira adoração. É o que nós vamos ver então no corpo dessa lição. Palavra-chave da lição número 1 é Pentecostes. Essa é a palavra-chave. Vamos para o primeiro tópico, a natureza do Pentecostes bíblico. 1.1, natureza divina. Bom, primeira coisa que eu tenho que saber, que o verdadeiro pentecostalismo tem procedência divina. Lucas relata que na ocasião do derramamento do Espírito Santo, fala que ouviu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Bom, assentados pode ser traduzido também por unanimidade, eles estavam em fé concordante. Se for uma ideia de posição, então eu posso compreender que eles não estavam rodopiando, pulando, gritando, não, eles estavam assentados, né? Foram vistas sobre eles, então, línguas repartidas, um sinal do céu como de fogo, e os estudiosos da Bíblia sugestionam que essa é a manifestação de Deus, chamada teofania, fania, forma, e teos, Deus, quando Deus se manifesta de formas da natureza, trovão, ou fogo, ou terremoto, ou anjo, são várias possibilidades. Isso significa que Deus revelou de maneira visível, como também ele havia revelado para Moisés lá no Monte Sinai. Olha o que diz Deuteronômio 4,36. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Então, claro que a gente faz esse paralelismo, essa analogia entre o fogo do Sinai e o fogo de Pentecostes. 1.2, um evento paralelo ao Sinai. É exatamente o que eu acabei de dizer. Assim como no Sinai a presença de Deus se manifestou com fogo, no dia de Pentecostes e no Monte Sião, a presença do Espírito Santo se manifestou também com fogo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita nas tábuas de pedras, mas aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações, graças a Deus. E 1.3, uma palavra centrada em Cristo. Isso é fundamental, porque a igreja pentecostal bíblica, ela é cristocêntrica. Jesus é a pessoa mais importante da igreja. Quando se torna antropocêntrica, ou seja, o líder,
o pastor, o reverendo, o ancião, quando essa pessoa torna-se mais importante, já não é mais pentecostalismo. Já não é mais pentecostalismo. Porque a igreja pentecostal bíblica, ela incentiva os fiéis a ter experiências com Jesus, não com o indivíduo. Não vai ser o meu suor, não vai ser o meu lenço, não vai ser tocando em mim, só quando eu oro, não. Nós vamos incentivar você a entrar no seu quarto, fechar a porta e invocar o santo nome de Jesus, porque o verdadeiro pentecostalismo glorifica o Salvador. Jesus é a cabeça da igreja. Então, o verdadeiro pentecostalismo leva os fiéis a terem experiências com Jesus, porque é um pentecostalismo bíblico. Então, na sua pregação, Pedro, lá no dia de Pentecoste, ele fala que esse evento está ligado ao Senhor Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte expiatória do Senhor Jesus, à ressurreição do Senhor Jesus e à ascensão do Senhor Jesus. Portanto, o verdadeiro pentecostalismo, o pentecostalismo bíblico, tem palavra ministrada. Eu fico assustado com essas igrejas que canta, e depois dá 10 minutos para a ministração da palavra. Está errado essa liturgia. Uma liturgia equivocada. A liturgia da Bíblia pode cantar, mas tem que ter tempo para a ministração da palavra. É a palavra de Deus que esmiuça a penha, que converte o pecador. É uma palavra profética, é uma palavra que transforma os corações. Então pode ter louvor, deve ter louvor, mas seja equilibrado. Se é uma hora de louvor, então é uma hora também de pregação. Tem que haver equilíbrio, porque é a palavra que liberta. Então o verdadeiro Pentecoste não é você chegar na igreja, só pula para cá, roda para lá, vira para lá, e não tem ministração da palavra de Deus. É obra da carne, é obra de homem. A igreja pentecostal bíblica tem louvor, mas tem ministração da divina e santa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a verdadeira palavra profética, revelada do Pai para os nossos corações. Então a igreja pentecostal verdadeira é cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. Ou seja, Cristo é o centro. Sem a cruz e Cristo não existe Pentecoste bíblico. Não tem sentido. Além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel 2:28, que anunciava que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico. A Assembleia de Deus é uma igreja que tem DNA escatológico. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, irmãos. Nós oramos para Jesus voltar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós somos peregrinos na terra. Nós não somos desse mundo. Não temos pacto com esse mundo. Nós estamos como os filhos de Israel caminhando para Canaã, a Jerusalém celestial. Então, o verdadeiro Pentecoste tem sim o seu DNA escatológico. É isso que a gente vê. Então, o resuminho do primeiro tópico, o Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. 2, natureza do Pentecoste bíblico, promover a verdadeira adoração. Qual é a verdadeira adoração? É você estar voltado para adorar a Deus em espírito e em verdade. Produz vida no interior do crente, para poder adorar a Deus. Um dos propósitos marcantes de Pentecostes é promover a verdadeira adoração. Olha só o que diz o texto de Atos 2:11. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eles estavam falando em línguas espirituais, mas o Espírito Santo revelava para as nações o que eles estavam falando. E o que eles estavam falando? Das grandezas de Deus, adorando a Deus. Então, o Pentecoste que não adora a Deus, não é um pentecostalismo bíblico. Tem muito pentecostalismo que está mais para adorar o homem do que a Deus. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, também, lá em Atos 10:46, diz que eles magnificavam a Deus. Da mesma forma, Paulo diz que um crente pentecostal, porque ele está falando na carta de 1 Coríntios capítulo 14, é uma palavra para a igreja pentecostal,
ele fala que a pessoa cheia do Espírito Santo bem dá graças a Deus. O fogo pentecostal, então, promove o verdadeiro louvor. Segundo objetivo do pentecostalismo, ser testemunha. Ser testemunha, ser o quê? Pregar a palavra de Deus com ousadia. Nos últimos tempos, então, nós temos essa visão de ser testemunhas do Senhor Jesus. Anunciar. E o batismo com o Espírito Santo capacita as pessoas para serem testemunha. E a igreja deve ter, então, essa missão de testemunhar. Eis que vos dou poder, e ser-me-eis testemunhas. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes, conforme Atos 4:33. Então, o resuminho do tópico 2. O propósito do Pentecostes, bíblico, é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para serem testemunhas. E o último tópico, características do Pentecoste. Uma experiência específica, o batismo com o Espírito Santo é dado aos crentes. Havia 120 pessoas, conforme Atos 1:15, e essas pessoas já eram salvas. Essas pessoas estavam ali, elas já tinham aceitado a Jesus como Salvador. Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre elas, mas elas precisavam ser o quê? Revestidas de poder. Portanto, eram crentes. Contudo, Jesus mandou esperar para que eles tivessem essa experiência pentecostal. Então, o batismo com o Espírito Santo é distinto da salvação. O pastor Joseph William Seymour, na rua Azusa, ele dizia de 3 bênçãos. A primeira bênção da salvação, a segunda bênção, a santificação, porque ele é oriundo do movimento Holiness, o movimento da santidade. E a terceira bênção seria o batismo no Espírito Santo. Isso pregou o pastor Joseph William Seymour ali na rua Azusa. Mas quando o pentecostalismo foi para Chicago, através do pastor Duran, um jovem pastor Duran, lá na Igreja dos Irmãos, na North Avenue em Chicago, sabe quem estava lá ouvindo a palavra? Daniel Berg, Gunnar Vingre, Luigi Franciscone, que é o fundador da Congregação Cristã no Brasil, que em português ficou Luiz Franciscão. Todos eles estavam lá em Chicago, na Igreja dos Irmãos, ouvindo o pastor Duran pregar. E o que o pastor Duran pregou? 2 bênçãos apenas, não 3. Lembra que o Seymour falava, primeira bênção, salvação. Segunda bênção, a santificação. Terceira bênção, o batismo com o Espírito Santo. O que o pastor Duran ensinou? E por isso que nós temos esse ensino, 2 bênçãos. Salvação, quando a pessoa é salva, inicia já o processo da santificação. Posicionalmente ele já é santo. Então o pastor Duran juntou as 2 primeiras bênçãos, salvação e santificação, e a segunda bênção, o revestimento de poder. É assim que nós cremos, o pentecostalismo clássico. Por quê? Porque todos esses movimentos são oriundos da Igreja dos Irmãos, pregada pelo pastor Duran, lá em Chicago. 3.2, uma experiência definida e continuada. Ela não parou. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. É evidência, e eu já falei sobre a evidência, que é falar línguas espirituais, ou como popularmente ficou conhecido, como línguas estranhas. E 3.3, a línguas e o amor. Porque lembra que o Seymour falava que a evidência do batismo com o Espírito Santo era o amor. Mas os pentecostais transformam, não, a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. A evidência física inicial do sinal do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria que eles sentiram simplesmente, um amor efetuoso. Isso todo mundo a gente tem. Quando o Jesus entra no nosso coração enche de amor, de alegria. Então não se trata disso. O amor de Deus já está derramado nos corações, pelo poder do Espírito Santo. Agora o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas do nosso crescimento. Conforme você vai orando mais, você vai tendo um amor maior. Esse amor vai desenvolvendo conforme a maturidade em Cristo. E o apóstolo Paulo, isso não está na sua lição, mas eu quero que você coloque aí na sua lição. Escreve aí na sua lição, o apóstolo Paulo era pentecostal. Eu provo para você que o apóstolo Paulo era pentecostal. Como? Com o testemunho dele. 1 Coríntios 14:18. Ele está falando ali de línguas espirituais. Ele fala, é o testemunho do apóstolo Paulo: dou graças ao meu Deus
porque falo mais línguas do que todos vós. E no capítulo 14, Paulo está falando sobre profecia, sobre línguas estranhas. Ele não está falando de línguas xenolalia, que são as línguas humanas. Aqui, ele está falando de glossolalia, variedades de línguas. É o dom. O apóstolo Paulo tinha o dom de variedades de línguas. Então, para nós fecharmos o 3, o Pentecoste bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência, as línguas espirituais, do enchimento do poder. E para nós fecharmos, como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus era glorificado, agora glorificado, Jesus glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja cujo nascedouro foi no dia de Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja cheia de poder, capacitada. Igreja que não tem poder do Espírito Santo é quase igual a um clube. É uma reunião social. A igreja tem que ter poder, cura divina, batismo no Espírito Santo, palavra profética. A igreja tem que ter a operação do sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Essa é a igreja da Bíblia. No entanto, essa missão só pode ser realizada, então, todo esse trabalho, na busca do poder. Então, irmãos, busque o batismo no Espírito Santo, busque os dons espirituais, ore mais, clame. Jesus é o batizador e Ele quer qualificar, capacitar, encher a igreja do Espírito Santo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, essa é a nossa última aula aqui. Para mim foi uma alegria, uma honra estar com os irmãos. Próxima aula, as classes já estarão separadas e não teremos mais as aulas televisionadas, elas serão gravadas para serem colocadas depois, mas como o pastor Nestor já orientou, se você quiser a aula 2, por exemplo, segunda-feira a partir das 19 horas, já está no meu YouTube, você vai assistir essa aula aí, ó, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, que será na próxima aula, que os irmãos da família cristã já descerão ali no salão social, já com um novo professor, vai ser uma grande bênção. E os irmãos que quiserem viajar comigo para Israel ainda dá tempo, graças a Deus, parece que as coisas estão mais calmas no Oriente Médio, 16 a 24 de novembro de 2025, é só ligar lá na Renova, mas não esqueça de dizer, eu quero ir com o grupo do professor Alberto, porque tem vários grupos. E os meus livros estão disponíveis no telefone da Estiadec. Ainda agora mesmo o irmão lá escreveu como adquirir os livros, é só entrar no telefone da Estiadec, que é o 019 99632 5353, o povo de Israel, Jerusalém no imaginário religioso e geografia bíblica. Também todo culto de sexta-feira fica disponível aqui, mas tem na Escola Teológica. Quem quiser adquirir o livro, está disponível para os irmãos. E aí está o meu YouTube. É só digitar Professor Alberto, que você vai ter todas as lições, essa lição, tudo ali disponível para você. Inclusive eu coloco esses slides, se você quiser baixar. É tudo gratuito, é para você que a gente faz isso. Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Tenham todos uma semana abençoadíssima. Fiquem todos na paz do Senhor.